Te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Outra vez. Não desanimes, persiste mais um tanto. Deixe de pessimismo, age auxiliando. Esquece as sugestões de destruição. Segue adiante, ajuste os teus erros. Trabalha constantemente, perdoa a toda gente, evita entorpecer o teu coração. Silêncio frente às injúrias. Esquece quem te fez mal. Não entregues tua vida por nada desse mundo. Carrega tua cruz, confia e vai. Não desanimes, persiste mais um tanto. Deixe de pessimismo, age auxiliando. Esquece as sugestões de destruição. Segue adiante, ajuste os teus erros. Trabalha constantemente, perdoa a toda gente, evita entorpecer o teu coração. Silêncio frente às injúrias. Esquece quem te fez mal. Não entregues tua vida por nada desse mundo. Carrega tua cruz, confia e vai. Silêncio frente às injúrias. Esquece quem te fez mal. Não entregues tua vida por nada desse mundo. Carrega tua cruz, confia e vai. Carrega tua cruz, confia e vai. Muito especial, maravilhoso, super bom domingo. Super especial, boa noite, família Eva. Deixe-me ver, como diz lá em Abaeté, chover quem chegou.
Nossa, mas já chegou muita gente? Até Simone Boaventura deve estar deitadinha debaixo das cobertas, porque em Brasília agora está um friozinho. Como é que vocês estão aí? Conta pra gente. Antônio Menezes, Carmen Cruz, Marli Ogawa, Sueli França, João Paz de Hora, Maria Alice, Regina, Leila. Leila, tem uns 4 dias que eu não falo seu nome, hein? Quem mais? Adriana Joaquim, Sônia Almeida, Andréia Lemes, Rosemary, Regina Antunes, Cláudia Trevisan, Paulo César Santos, Sônia, Ana Gambini, Carmen Viviane, Lila do Bem, nossa, Lília do Bem, Tatiana Weber, Nídia, Neumi, Magnória, boa noite, Wanda César, Vivian Queiroz, Feliciana, Célia Maria de Freitas, Fabiana Bion, Mamãe Bion também, Sebastião Jerônimo, Carmen Viviane, Núbia, Soraya Só, Eliane, Dorinha Galvão, Juju Magalhães. É tão bom falar Juju, né? É tão carinhoso. Arlete querida, Mari Thomas, Graça Nicásio, Vivian Queiroz, Regina Antunes, Carlos Margarido. Você sumiu, rapaz. Feliz Ano Novo, Vera Mattioli, Rosângela Freitas, Rosa Camargo, Alice Guscuma, Márcia Pupim, Silvânia de Oliveira, Aline Borges, Ana Paula Meirelles, Eliane Teles, Rose Cabeça, Ângela Xavier, Cláudia Lima, quem mais? Maria de Lourdes Neves, Maria Júlia, Margarida Luiza, Renata Rodrigues, Renatinha, feliz Ano Novo também, Heloína Velasque, Darcy, Emília, Eugênia, Dona Eugênia Maia, Ana Cláudia Marcondes, Dona Marli Magalhães, esposa do seu Carlinzinho, good night para vocês dois, Débora Leão, Carmita Rosa, Vina Alves, Adriana Joaquim, quem mais? Luciana Império, Wanda César, Marilena Ferreira, Vina Alves, salve a Bispo dos Santos, salve, Flávia Carvalho. Gente, ó, muita gente para esse domingo feliz, né? Que beleza! Então, hoje é dia de alívio, né? Aliviemos nossos corações. Vamos então acender a nossa lanterninha e vamos dizer a Jesus que a família Eva já está aqui. Já estamos prontos, Senhor, para o serviço no bem. Que a Tua misericórdia não nos falte. Que nossos corações estejam serenos para podermos receber a Tua luz e não deixá-la apagar em nós, que possamos, como lanterninhas divinas, sair por aí, iluminando onde passarmos. Muito obrigada por toda a espiritualidade que nos acolhe, nos ensina, nos alimenta, nos acalenta. Muito obrigada a todos que cuidam do Eva no plano espiritual, que retransmitem, que nos sustentam. A Jerônimo Mendonça, a irmã Sheila, nossa gratidão e o nosso amor. E a toda a família Eva, seja bem-vinda. A hora que chegar, o dia que for, essa casa é de todos, de todas as religiões, de todas as pessoas. Independente de onde venham, como venham, seja sempre bem-vinda. E assim, Senhor, nós pedimos permissão para iniciar o Evangelho de hoje, rogando as Tuas bênçãos e Teu amparo para todas as nossas famílias. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, passe à frente,
abrindo os nossos caminhos, as portas e as janelas, para que possamos enxergar a verdade, o amor e a justiça. Que seja feita a vossa vontade e que hoje a nossa noite seja abençoada como todas as outras. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por esse evangelho de amor, esse evangelho de luz. Boa noite, José Alex. Boa noite. Alô, alô, meu povo. E aí, gente, domingão, mais um, hein? Semana começando. 2 de janeiro de 2022. Ó, 2. Só faltou ser 2 do 2, né? 2 do 1 de 2022. Daqui a pouco, hein? Vai ser 2 do 2 do 2022. Ó, o povo do Pará tá pedindo um alô, alô. Aí você não viu o nome dele. Benedito Tavares falou umas 3, 4 vezes sabe aí. Sabe o que é? O trem passou depressa? Passo correndo. Ô, Benedito, grande abraço, viu? Desculpa aí. Benedito Beijo. Tavares, deve estar com a família lá acompanhando. Ele falou assim, manda um abraço pra nós. Então um abraço pra nós. Pronto. Ana Gambini, Fran Salles. O que é isso? Acho que eu enxerguei um trem aqui, mas não tem nada não. Não, só tem parece que uma sementinha do outro lado aí, ó. Aí tem umas plantinhas aqui, você deve colocar ali, ó. Isso aqui é sujeira mesmo, é falta de arrumar isso aqui, de tomar chip e limpar esse microfone. Será que é isso aí que tá te dando espirro? Não, é porque eu coloco ele em cima dessa... Eu não sei como é que chama isso aqui. Eu pus um tapete aqui em cima dessa mesa aqui, até umas pluminhas. Eu vou arrumar isso aqui. Ei, Benedito, já agradeceu lá. Vera de Barueri. Um abraço. Pati Lustosa. A Pati é minha amiga há muito tempo. Ah, é? Né, Pati? Cristina de Assis Leme. Seja bem-vinda ao Evangelho de Amor. Rose Cabeça. Marli Ogawa. Minha amiga Marli. Tem muita Marli aqui no Evangelho de Amor também, hein? Umas com I, outras com Y. Temos aniversariantes hoje. Vamos ver aqui. Ah, ó, o filho da Vina Alves, o Rodolfo está completando era hoje aqui no Evangelho de Amor. Parabéns, também. Rodolfo. Gente, a Ângela, nossa, eu chamo ela de Ângela de Deus, né? Lá de Curitiba, no Paraná. Ângela Maria Fernandes. Trabalhadora de Jesus aí, né, dona Ângela? Ela sempre chega aqui na frente, assim, bate um alô para todo mundo, aí depois vai pro fundão. E trabalha que só, durante o Evangelho de Amor. E a Ângela, gente, tá completando era hoje, viu? Oh, parabéns, Ângela! Que bacana! Deus te abençoe, muitas alegrias, muita paz, muito amor e muito serviço. Quem mais aí, gente, tá completando era hoje? Eu acho que você deve mandar um abraço pro Edival, meu chore, e pro João Paz de Hora também. Uai, então um abraço pro Edival e pro João. Esse menino bom. Renata Rodrigues, Ana Carvalho, Antonieta, Adélia, a Graciele, Lierci ou Lierce? Lierce, Dona Francisca Bittencourt. A Dona Francisca, ela gasta as figurinhas do YouTube todinho nos comentários dela, olha lá. Nossa Senhora. Regina Kamikoga. Muito bem, gente, hoje é domingo, né? Hoje é dia de alívio, um presente para tua alma. E hoje temos uma alma aqui que eu vou te falar, essa que hoje é especial. Alguém de vocês, por acaso, ao abrir o alívio, se depararam com essa alma aí, ó, alma serena, um buquê de flores aí, muito especial, né? Da nossa querida irmã Sheila. É sobre a alma serena que nós vamos refletir na noite de hoje. Não é isso, dona Elizabeth? É, e a alma serena está aqui, ó, no alívio. Ditado por irmã Sheila. Espíritos amigos. É maravilhoso, gente. Compensa. Quem não tem, fala com o Alex. Hoje é a página 85. A alma serena, né? E a gente tem que pensar um pouquinho. Hoje eu falei com o Alex que é uma lição curta, mas é uma liçãozinha que deu pano para a manga, viu? Né?
Então, gente, se a gente for pensar um pouquinho, né, em serenidade, me ajuda aí, Alex, ver o que o povo vai falar aí. O que vem à cabeça de vocês quando fala a palavra serenidade? O que é a primeira coisa que vocês pensam? Me contem aí. Você também pode participar, Alex. O que vem na sua cabeça quando fala serenidade? Menina, eu enganei demais da conta. Deixa eu falar depois que o povo respondeu um pouco aqui, para mim não interferir nas respostas, pode ser? Porque Pode. eu peguei um conceito do André Luiz aqui, que ele me tirou do chão. Eita. Mas eu vou deixar para falar depois que a turma expressar aqui. Então, olha aí. Que leveza. A turma tá... Leveza. Tranquilidade. Tranquilidade de novo. Calma, paz. Equilíbrio. Adriana Joaquim colocou como uma virtude. Muita paz. Calmarias. Ó. Tranquilidade, paz, calma. É o que está prevalecendo aqui, viu? Equilíbrio. A Elete Herbuetsky, quando fala serenidade, ela visualiza o rosto de Jesus no monte, prusiano com o povo, ensinando. Tudo a ver, né? A Penha Rodrigues falou que é uma virtude que ela não tem ainda, não. Não só você, viu, Penha? Não é privilégio seu, não. A Miriam Xavier acrescentou aqui resignação. Paz de espírito. É a opinião da Tereza Maria. A Letícia Hipólito, claridade, limpeza. A Ana Roth, plenitude. A Graça Nicásio aqui, ó, fé na bondade divina. A Neta Almeida, ó, falou que falou em serenidade, ela já pensa em Jesus. Mansidão, modelo, disse a Eliane, né? Teles. Calma, tranquilidade, equilíbrio prevaleceu aqui, paz. O Jails também acrescentou resiliência, Maria Alice, plenitude. A Andréia falou que abriu exatamente nessa alma. A Penha falou que ela a serenidade está longe dela, mas que diz que a dona Ana Rosa, que é a mãe dela, diz que é uma pessoa serena demais. Que tá bom, benção. Né? Harmonia, confiança. São muitos conceitos. E você, Alex, quer dar o seu conceito? Pois não, então, eu também pensava mais ou menos assim, serenidade assim, sabe, que é a tranquilidade, aquela paz, aquela serenidade, né? Aí sabe o que o André Luiz falou, menina? Lá no livro Agenda Cristã, estava pesquisando esse negócio hoje à tarde aqui, enquanto você preparava aí o nosso estudo. Ele falou que a serenidade não é um jardim para os nossos dias dourados. Ele diz que a serenidade, olha que conceito, é o suprimento de paz para as decepções do nosso caminho. Ou seja, é bom que a gente tenha um estoque de serenidade, porque o que não falta, gente, é decepção no caminho, não é? Verdade. Muito interessante isso. Pensemos. Então, a serenidade, né, nos pressupõe tudo isso aí que vocês disseram, né? Calma, equilíbrio. Tem a ver também com autoestima. Às vezes, quando a gente está bem com a gente tem uma serenidade, né? Uma positividade. Tem a ver com ponderação, com prudência. E outra coisa que eu achei muito interessante quando eu estava pesquisando, a serenidade faz relação com a mudez, o M de Maria, mudez, silêncio, sossego, tranquilidade. Então eu fiquei pensando, né? Eu sou difícil para o silêncio ainda. Então tem que trabalhar isso, né? E o que é necessário?
para adquirirmos a serenidade. Eu fiquei pensando, o que nós precisamos, né? Então, uma dica, né? Número 1, aceitar. Olha só, aceitar, hein? Aceitar é o quê? Conformar-se. Aceitar é conformar-se, compreendendo, né? Estar de acordo, consentir. Aceitar que somos seres espirituais. Eu falo assim, mas Elizabeth, que coisa mais óbvia é essa? Gente, tem muitos de nós que nem pensamos nisso, que nós somos seres espirituais. A grande maioria acha que nós somos isso aqui, ó. O Alex é esse aqui e que a Betinha é essa aqui. Não. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então, um passo para a serenidade é aceitar que somos seres espirituais. Mais uma dica: entender que seres espirituais não morrem. Estamos apenas vivendo uma experiência humana, muito mais do que humanos, vivendo sentimentos espirituais. Então quer dizer que se eu aceitar que eu sou um ser espiritual e que eu não morro, eu posso estar me aproximando da serenidade? Posso demais dar conta, né? Como diz os mineiros. Menos uma coisa para eu me preocupar, né? Vou morrer, vou acabar, o que vai acontecer, né? Mais uma dica: transcender. Oh, meu Deus do céu! O que é transcender? O que será transcender? É situar-se para lá de, além de, ir além, situar-se além da materialidade dos nossos corpos físicos. Então eu posso alcançar a serenidade se eu sair daqui e transcender, enxergar além, bem para lá, bem depois? O que vocês acham? Ir além da obviedade da carne. A carne não pode ser o fim. Muita gente se desespera quando pensa que a carne é o fim. Transcender, sairmos das vibrações padronizadas. Mas que vibração padronizada é essa? Eu não tenho que ser como todos são. Eu posso transcender, eu posso ir além. A serenidade não mora, ela não habita o fim. A serenidade constrói-se na continuidade, na transcendência, no que vem, no porvir, na aceitação e compreensão da infinitude da vida, do ser. Você diz assim, nossa, Elizabeth, estou entendendo nada. Isso tudo aqui é para dizer o seguinte: a serenidade não se constrói nessa encarnação, ou na passada, ou na outra. Às vezes são milênios, segundo Cristo, conversando com Tiago, na beira do lago, quando ele disse que não é para assim. A serenidade é uma conquista de milênios. Então a gente começa a conquistar a serenidade quando a gente começa a compreender a infinitude da vida. Então essa autoconsciência, esse autocontrole nos dá uma certa autonomia de entendimento. Eu não preciso esperar no outro
para eu ter serenidade. Eu não preciso esperar no meu salário para eu ter serenidade. Eu não preciso esperar no trato das pessoas comigo para eu ter serenidade. Não. A serenidade é algo construído em cada encarnação, quando eu compreendo a infinitude do meu ser e descanso, aceito que eu sou um ser espiritual e as necessidades de um ser espiritual são completamente diferentes da experiência material que nós vivemos. Parece complicado, mas não é, não. Nós vamos entendendo aos poucos. Vamos fazer deixa eu só... Coloquei uma coisinha aqui, ó. Para buscar a serenidade. Escutar a sua voz interior. O seu chamado particular. Esquecer-se. Abster-se de agradar o mundo. As expectativas alheias também. Para não perder o controle de si mesma. Você não pode se distrair no caminho. Todas as vezes que você pretende agradar o mundo e responder às expectativas alheias, você perde o controle de si mesmo e se distancia da serenidade. Porque atender o alheio, o outro, não é simples como nós pensamos. Porque todas as vezes que nós nos aproximamos de alguém, nós vamos com a nossa bagagem. E a nossa bagagem pode não combinar com a bagagem do outro. Para atender o outro, eu tenho que sair de mim. Eu tenho que me perder de mim para eu atender o outro. Nisso eu perco as minhas conquistas. Então, não nos preocupemos em atender as expectativas alheias, nem em agradar o mundo. Não teremos serenidade, não alcançaremos a serenidade dessa forma. Nós somos o que somos, podemos auxiliar Deus e o mundo sem nos perdermos de nós. É difícil esse raciocínio, Alex? Você está achando difícil? Traduzir para o goianês é a evolução, né? A serenidade vem com a evolução da nossa espiritualidade. Que nós entendemos que nós não temos que evoluir para o outro, nós temos que evoluir em nós, buscando essa serenidade em tudo, não para agradar ninguém, mas ela é algo em nós. Ela é tanto interna quanto externa. Mas como a serenidade interna e externa? Externa porque o mundo não vai me tirar do meu lugar. Eu preciso das experiências do mundo, mas eu não vou sair do meu lugar. E no meu lugar, eu vou chegar a um ponto de ser capaz de lidar com as dificuldades com serenidade, com calma, com respeito a mim. Vamos fazer, um exercício. Vamos pensar aqui, Alex, você também. Nós vamos terminar o nosso dia hoje. Terminar a nossa vida aqui na Terra hoje. Depois da live. Os nossos projetos também vão terminar. Os nossos sonhos. E terminar também os nossos vícios, os nossos desacertos, os ódios. Termina tudo hoje. A nossa morte. Você está sereno para isso?
Ó, esse raciocínio aí pra mim, né, não faz muito sentido, não. Eu acho assim, tá, nós vamos desencarnar hoje. Resumo, é isso aí que você quer dizer. Se hoje chegasse o recado para você, ó, você vai desencarnar hoje, acabou tudo. Seus sonhos, suas expectativas, tal. Você tem serenidade para isso? Então, mas é porque, assim, o raciocínio pra mim é meio diferente. Se falar assim, vai desencarnar hoje, o que vai mudar? Eu sou meio da lógica do seu Não, quinzinho. Alex, não tem vida. Você não entende da vida do Não, outro mas lado. a lógica, mas aí pra mim é difícil. Então você tem que acrescentar. E considerando, né, que eu não confio na continuidade da vida, é isso? Isso. Vai terminar tudo hoje, não tem mais. Ué, acabou. Aí que é mais fácil ainda. Aí. Você tem serenidade para encerrar sua vida hoje? É isso que eu tô te falando. Aí considerando que a vida encerra com a morte, ué, acabou. Eu vejo que é o contrário. A ausência, o que dificulta é eu saber que a morte não mata a vida. Aí a conversa é outra, entendeu? Eu saber assim, ó, você vai desencarnar hoje, Alex. Então, Só que você vai continuar vivendo. Aí pode ser que gere em mim, né, um certo desconforto, igual você falou. Eu não vou me sentir assim tão confortável, não. Então, gente, a serenidade não é um fim. Tem muita gente que pensa que acabando a vida, acabaram os problemas, né? Que ela não precisa nem se esforçar muito, porque ela não acredita na continuidade da vida. Então, essa serenidade é um atributo, é uma virtude essencial para a nossa evolução. E cada vez que nós nos informamos, cada vez que nós construímos os nossos raciocínios para a transcendência além da materialidade, nós vamos adquirindo a serenidade. A serenidade é a certeza de recursos, de oportunidades, de tempo para o nosso ajustamento como espírito, para a nossa manifestação. E a serenidade também, quando ligada à autoconfiança, à autoestima, ela favorece muito. Quando você entende que você é um ser evoluindo, você não se cobra tanto, mas se responsabiliza, né? Tem a intenção, a responsabilidade de aperfeiçoar-se. Então a serenidade é um pouquinho, não vou falar complicado não, é custoso, mas não é impossível. Você tem algo aí para acrescentar para nós aí? Em setembro de 2010, eu encontrei uma mensagem produzida pela redação do Momento Espírita, né, aquele programa da Federação Espírita do Paraná, a mensagem chamada Serenidade. E eu encontrei por meio de um CD, né? Eles comercializam, até hoje eu acho que tem, eles comercializam um CD, já tem acho que uns 30, né? Porque é um programa diário. E o título dessa mensagem era exatamente a serenidade. E naquela época, 2010, eu resolvi fazer um vídeo e coloquei no YouTube, inclusive nesse canal que nós estamos usando hoje, né, para a transmissão aqui do Evangelho de Amor. Ele está aí, chamado Serenidade. Depois eu compartilho com vocês. Mas eu resolvi resgatar esse vídeo para colocar aqui. Quem sabe ele pode nos ajudar, acrescentando algo de valor aí, né, no tema dessa noite. Vamos lá. A serenidade. Você já parou para observar algum dia como as pessoas andam pelas ruas apreensivas? O semblante sempre carregado e o senho franzido traduzem a angústia íntima, a problemática em que se encontram mergulhados. Em alguns momentos, a impressão que se tem é que a maioria das gentes anda em batalha interior constante. E nos perguntamos:
onde a serenidade? Em especial daqueles de nós que ostentamos o adjetivo de cristãos. Acaso teremos esquecido a exortação de Jesus? A cada dia basta o seu cuidado. E aquela outra? Se, pois, Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. É por essa razão que com regularidade a providência divina permite que seus missionários visitem a terra, travestidos em corpos humanos e nas mais variadas frentes de trabalho. Recordamos que em 1958, o mundo assistiu à posse de mais um Papa. Os cardeais em Roma encontraram um sucessor para Pio XII, que morrera após dirigir os destinos da Igreja Católica por 19 anos. Aos 77 anos, Angelo Giuseppe Roncalli assumiu o papado com o nome de João XXIII. Angelo Roncalli era um homem que causava um impacto sempre favorável nas pessoas. Reconhecia claramente suas limitações e era dotado de um vivo senso de humor. Surpreendeu pela coragem de inaugurar debates sobre temas intocáveis até então. Em um documento, asseverou que todos os homens têm direito de escolher a sua religião. Em 1960, num dos seus escritos, ele registrou uma página com notável sentimento de religiosidade universal. Chama-se O Decálogo da Serenidade e contém 10 sugestões de conduta para o homem que deseja a paz. Primeira, procurarei viver pensando apenas no dia de hoje, exclusivamente neste dia, sem querer resolver todos os problemas da minha vida de uma só vez. Segunda, hoje, apenas hoje, procurarei ter o máximo cuidado na minha convivência, cortês nas minhas maneiras, a ninguém criticarei, nem pretenderei melhorar ou corrigir à força ninguém, senão a mim mesmo. Terceira, hoje, apenas hoje, serei feliz, na certeza de que fui criado para a felicidade, não só no outro mundo, mas também já neste. Quarta, hoje, apenas hoje, adaptar-me-ei às circunstâncias, sem pretender que sejam todas as circunstâncias a se adaptarem aos meus desejos. Quinta, hoje, apenas hoje, dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura, recordando que, assim como o alimento é necessário para a vida do corpo, assim, a boa leitura é necessária para a vida da alma. Sexta, hoje, apenas hoje, farei uma boa ação e não direi a ninguém. Sétima, hoje, apenas hoje, farei ao menos uma coisa que me custe fazer, e se me sentir ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém o saiba. Oitava, hoje, apenas hoje, executarei um programa pormenorizado. Talvez não o cumpra perfeitamente, mas ao menos escrevê-lo-ei, e fugirei de 2 males: a pressa e a indecisão. Nona, hoje, apenas hoje, acreditarei firmemente, embora as circunstâncias mostrem o contrário, que a providência de Deus se ocupa de mim, como se não existisse mais ninguém no mundo. Décima, hoje, apenas hoje, não terei nenhum temor, de modo especial não terei medo de gozar o que é belo e de crer na bondade. Pense nisso. O homem do futuro, que define as conquistas das virtudes nos esforços do presente, descobre o imenso prazer de ser bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Pense nisso, mas pense agora.
estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam meu coração. Então me acalmo e espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma, me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Essa música é sinônimo de serenidade, né? Então vamos lá, né, gente? Página 85. Vamos lá no versículo. Tomados, ou seja, cheios de serenidade, é possível abster-nos do cometimento de equívocos que só serviriam para atrasar a nossa jornada evolutiva. Então, abster-nos do cometimento de equívocos. Abster-nos é o quê? Impedir, ter controle, não participar, ficar de fora, recusar, rejeitar, dispensar. E o que é equívoco? É mal entendido, lapso, engano, erro, desacerto. Então, tomados de serenidade, evitaremos os equívocos. Deve ser o quê? Uma recusa como? Porque alguém mandou? Não, amadureçamos para que seja voluntária essa recusa, né? Caso contrário, ela não se sustenta. Todas as vezes que não é da minha vontade, que não é voluntário, não tem sustentação, porque a gente esquece. Então, abster-nos do consentimento de equívocos deve ser uma atitude madura, nossa, desejada. Eu não quero me meter em confusão. Isso é adquirir resistência para as vicissitudes e ir tranquilizando-se, como se você soubesse assim, eu não vou me meter nisso, eu não participo disso. E após os equívocos, o que acontece quando nós nos equivocamos? Nós atrasamos a nossa jornada espiritual, né? São consequências muito desagradáveis. E a gente comete muito equívoco. O que vocês acham? A gente se engana muito nessa jornada? Existe muito mal-entendido? Erro, desacerto, deslize? O que vocês acham? É normal nós nos enganarmos? Gente, é tão normal que do engano a gente passa para a acusação. A gente se engana tanto que a gente acusa. Pela falta de serenidade, de compreensão dos fatos, nós acabamos acusando. Eu li uma história uma vez, que ficou guardada, né? Uma casa onde moravam um casal,
uma casa bem próxima à rua, com janelas de vidro e tal e tal. O senhor saiu para trabalhar e a esposa ficou. E durante o dia passa um amigo pela rua, pela porta da casa, e olha, porque era conhecido, olha pela janela e vê a esposa e um homem lá no quarto, que não era um amigo dele. Ele corre, procura esse amigo no trabalho e diga: sua esposa está te traindo, tem um homem no quarto. Ele sai desesperado, porque ele não dava conta de uma ideia dessa, sai desesperado, cheio de ira, ou seja, sem serenidade nenhuma para escutar aquela fala ali, né? Já entra em casa, já procura uma arma. Quando ele abre a porta do quarto, o homem está lá e ele mata os dois, dá um tiro em cada um. É assim, a história é assim, né? Daí a pouco ele descobre, eles estavam com um problema na rede elétrica da casa e o cara era um eletricista e o problema estava na fiação que passava pelo quarto. Já estava lá tudo tirado, todos os cabos, todos os fios, não tinha nada a ver. Então, um equívoco põe a nossa encarnação a perder. E o equívoco vem da falta de serenidade para a compreensão dos fatos. E a consequência dos atrasos que isso pode nos trazer, né? Uma consequência que, para mim, eu acho que dói demais, né? Uma das consequências dos nossos atrasos espirituais, dos nossos equívocos pela falta de serenidade: distanciamento, o afastamento dos nossos amores, dos nossos afetos em outras vidas. Muitas vezes, dependendo do equívoco que nós cometemos, nós vamos para um lugar diferente dos nossos amores que já foram e que ainda irão, né? E outra coisa que também é difícil, né? É a sujeição, muitas das vezes, é compulsória a reencarnação em meias famílias que nos receberão sem o afeto construído ao longo das existências. Às vezes nós somos, né, compelidos a reencarnarmos em famílias bem diferentes das nossas. Muita gente fala assim: nossa, eu pareço uma ovelha negra, não tenho nada a ver com a minha família, né? Então, o que a gente pode fazer com isso? Aprimorar essa nossa serenidade, né? O que você acha, Alex? O aprimoramento de coisa boa é sempre bem-vindo, né? E se a serenidade, ela tem esse potencial, como disse a irmã Sheila aí, de evitar equívocos, não é lógico que isso é importante, né? Não há dúvidas. Enquanto você comentava aí, né, eu já observando a mensagem aqui, o conceito vai ser a base, depois o assunto vai se estender. Eu fui dar uma pesquisada aqui no dicionário, sabe? Especialmente no que diz respeito a essa questão do conceito mesmo. Aí eu coloquei lá serenidade. Eu falei, mas não adiantou nada. Lá está simplesmente assim, ó, qualidade ou estado do que é ou está sereno. Uhum. Falei, então peraí, agora eu tenho que fazer uma segunda pesquisa, que eu fui lá e pesquisei o que é sereno. Olha isso, caracterizado pela ausência de perturbações, agitações, tranquilo, calmo, manso, ordeiro, que denota paz de espírito, tranquilidade de espírito. Eu fiquei pensando, é lógico, é o sujeito que não está perturbado, não está agitado, a pessoa tranquila, mansa, ela vai evitar equívocos, né? Ela vai evitar muitos equívocos. Pode errar? Pode, mas vai ser muito mais. Quem está tranquilo espiritualmente está muito mais preparado para tomar decisão, não é?
tanto para agir quanto para reagir. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? É porque a gente aprende, eu já aprendi isso, essa história dos contrastes, sabe? É entender o claro pelo escuro. É entender o cheio pelo vazio. Porque Deus se utiliza disso, a providência divina se utiliza disso para ensinar a gente. Às vezes a gente não aprende com a presença, aí nós recebemos a lição da ausência. Nós utilizamos muito mal a fala, pode ser que a gente seja, por misericórdia de Deus, presenteado com uma encarnação experimentando a mudez. É aquela velha história, se a sua mão é motivo de escândalo, arranca a mão. A gente mesmo concorda com isso. Então, eu fui no dicionário e perguntei o seguinte, qual que é o antônimo de serenidade? Porque isso ajuda a gente a entender também, né? Sabe o que está escrito lá? Cólera, fúria. Aí você dá mais razão ainda para a irmã Sheila, né? Quando ela fala que o sujeito sereno evita equívoco. Pode prestar atenção se as coisas da nossa vida, não tem, tá? Se as coisas da nossa vida, onde nós nos enganamos, onde nós erramos, pensa aí se não tinha um tiquinho de raiva na hora. Você não tomou decisão, você não estava encolerizado, furioso. Ou faz o contrário. Pensa assim, quando você, ou olhando para o passado mais longínquo, né, mais distante, ou para um passado mais recente, talvez seja hoje. Você pode pensar assim, não, hoje, antes do almoço, Alex, aconteceu isso aí comigo. Você deixou a fúria prevalecer e o equívoco chegou imediatamente. Com certeza. Não é? Ou seja, rompeu a lei estabelecida não, né? Mencionada pela irmã Sheila ali, ó, da serenidade. E aí nós temos que arcar com as consequências muito bem definidas da lei de causa e efeito, né? A qual o quê? Abstemos de levá-la a sério, né? Ou de concentrarmos nossos estudos e atitudes amparados nela. Gente, às vezes a gente só lembra da causa e efeito quando acontece. Encolerizou-se aí, derrubou, agrediu, fez isso, de repente acontece alguma coisa com vocês e fala assim, meu Deus, é aí que a gente acorda. Deveria ser o contrário, a gente deveria estudá-la, né, compreendê-la para não nos equivocarmos tanto. E quanto será que nos custa um atraso espiritual? Essa história de contabilidade divina aí, porque aí você já entra num campo da contabilidade divina, né? Muitas vezes os nossos equívocos são fáceis de serem medidos com base na contabilidade humana, né? Pensa umas coisas bobas aí. Nossa, me deu uma raiva ali, eu sentei um prato no chão ali. O bicho virou 1000 pedaços, porque tem gente que tem esse hábito, né? Meu psicólogo falou pra mim, eu quero ficar com raiva, eu quebro um prato, que aí a raiva vai embora naquele prato quebrado ali, aí eu acalmo e tá tudo certo. Tem gente que já quebrou aí, acho que... Uma dúzia, né? Uma dúzia, muito mais do que isso, né? Aí você fala, um prato custa R$20, 30, 50, sei lá, é fácil. Agora, quando você quebra... Isso aqui que é importante. Quando você quebra aqui dentro, ó, valores, princípios, por não fazer uso da serenidade, aí responder essa pergunta isso é muito difícil, né? Muito difícil. Avaliar consequências de equívocos do ponto de vista moral e tentar identificar o valor, né, dessas consequências aí, dessas colheitas espirituais, não é tão simples assim. Agora, uma outra coisa que me veio à mente aqui, dia desse a gente estava estudando, acho que uma coisa, um assunto semelhante a esse aí, o Bacelli fez uma anotação de uma fala do Chico, está lá no livro Evangelho de Chico Xavier, né? Não desencarnado, ele não está psicografando o Chico não, viu gente? Palavras do Chico enquanto encarnado. Ele falava exatamente dessa história de causa e efeito.
Chico nos convidava a lembrar que essa lei de causa e efeito, ela não vale apenas em matéria de sofrimento, ou seja, a gente não pode ficar considerando simplesmente quando nós ferimos a lei, né? Eu fui agir com cólera, com raiva, e isso me trouxe prejuízo. Mas a lei de causa e efeito, ela funciona também para o bem. Então, a serenidade, você consegue fazer a pergunta contrária agora. Qual o valor de um acerto? Qual a consequência de uma reação serena? Porque aí, gente, quem faz o bem, queira ou não, será, entre aspas, recompensado. A lei divina é perfeita. Por quê? Porque ela existe para ser corrigir, para correção e não para punição. Então, vamos usar a expressão Deus, né? Deus manda que o mal seja corrigido, mas manda também que o bem seja estimulado. Por isso que é bom que a gente analise esses dois pontos de vista, né? Quando nós ferimos uma determinada lei, aqui no caso da causa e efeito, mas quando também nós respeitamos. Tem sentido isso, gente? Tem demais, né? Porque no equilíbrio, né? Na serenidade, o nosso retorno à matéria, quando nós reencarnamos, nós podemos reencarnar, né? Próximo de quem nós amamos, num ambiente melhor, né? Não vai haver aquele distanciamento dos espíritos afins por tempo indeterminado. Nós vamos criando uma família espiritual que muitas vezes pode reencarnar junta para feitos assim excelentes, né? Compromisso com o bem. E a serenidade também torna a nossa vida, a nossa evolução mais tranquila, porque a cólera dificulta demais a nossa ascensão espiritual. E muitas vezes, né, nós brincamos com o tempo, porque a gente fala assim, sou assim mesmo, vou deixar para outra vida. É ou não é? Estou encolerizada aqui mesmo, sou bravo mesmo, isso, eu não quero mexer com nada disso agora não. Vou continuar assim, deixar por outra vida. Gente, o tempo de adquirir e de lutar pela serenidade é hoje. Nós só temos o agora. Né? O que passou, passou, a gente não sabe o que vem por aí. Então vamos aproveitar esse intervalo aí, esse tempo, né? Cuidando desses interesses do melhoramento, né? Quando nós temos interesse nessa busca da serenidade, nesse exercício, nós somos altamente, fortemente auxiliados. Não nos faltam auxílios, não nos faltam as respostas divinas. Eu fiquei procurando, né, assim, alguma coisa para a gente exemplificar isso nas obras. Eu até tirei uns trechinhos aqui nas obras de Chico Xavier, mas eu vou cantar primeiro e depois a gente vê essa parte aí, só para a gente ir pensando aí. Estás em reparo, a ordem no universo, retornar para recompor a lei da justiça e do amor. Corrija-te
passado, com o sol do trabalho, vigilância, caridade, compaixão. Consciência tranquila, retidão serão o seu passaporte para uma nova morada. Essa canção, gente, se chama Compromisso e Resgate. Eu acho que ela tem tudo a ver com o que nós falamos até agora, né? A gente está comentando, gente, para depois ler, né, o texto de Irmã Sheila, para a gente entender o que é uma alma serena, né? Nós já vimos que não é uma alma agressiva, né? Que não é uma alma que judia de si mesmo, dos outros, né? E a música nos convida: corrija-te agora, ajusta-te de imediato, porque amanhã o sol será o mesmo mensageiro da luz, mas as pessoas, as circunstâncias, as coisas serão todas diferentes e tu também. Então, quem sabe o porvir como vai ser? Então, a nossa hora é essa. Apaga o passado trabalhando. Vigia, seja caridoso, compassivo, que com a sua consciência tranquila e a sua retidão, você está com o passaporte na mão para a serenidade e para uma vida muito melhor, né? Ajustada. Você quer falar? Bom, gente, na doutrina espírita encontramos inúmeros exemplos de reencarnações. Dentre elas destacamos a reencarnação de Segismundo, descrita no livro Missionários da Luz, uma das obras ditada pelo espírito André Luiz na coleção A Vida no Mundo Espiritual. No livro, gente, o escritor destaca um modelo de reencarnação planejado, onde o merecimento de Segismundo fez com que inúmeros espíritos dotados de grande bagagem espiritual auxiliasse, unindo desafetos, estimulando uniões e contribuindo para que os irmãos em desajuste conseguissem construir uma nova história de vida e progresso. Olha só, na obra percebemos que Segismundo assassinou Adelino com o intuito de se casar com Raquel, a quem se interessou mesmo sabendo que ela era esposa de Adelino. O crime gerou graves desequilíbrios em todos os envolvidos no caso. A morte do marido levou Raquel ao desequilíbrio e esta para as drogas e para a prostituição, levando-a ao suicídio. O mesmo aconteceu com Segismundo, que ao ver seus planos dando errado, acabou dando cabo para sua vida, retornando ao mundo espiritual em situação abjeta, marcados por grandes desequilíbrios, desajustes e intensa degradação. Depois de se conscientizar de todos os crimes cometidos nesta encarnação, Segismundo sente seu coração em grave desequilíbrio. Suas dores intensas, a conscientização de todos os seus dramas particulares o feriram intensamente, gerando dores e desgastes intensos. O momento da tomada de consciência do espírito é sempre doloroso, marcado por lágrimas e tristezas generalizadas, mas mesmo sendo algo tão assustador, este momento é fundamental e de grande importância para o espírito. É como se ele estivesse se dando conta de todas as atrocidades cometidas e se preparando para iniciar um novo período em sua existência, um recomeço de sua história. No mundo espiritual, depois de sua conscientização, Segismundo começa a reconstrução de sua história. Inicia uma grande transformação em suas atitudes, se abre frontalmente para o trabalho assistencial, despende suas mais intensas energias com os semelhantes, atende carentes de todas as naturezas, ampara os caídos e os sofredores. Pouco descansa, pois sabe que esta oportunidade é fundamental para que se reconcilie
com as leis de Deus e principalmente com a sua consciência e o seu íntimo. Graças ao merecimento acumulado por anos de dedicação aos amigos sofredores do mundo espiritual, acumulou muitos méritos e agradecimentos daqueles que foram por ele auxiliados. Diante desses méritos, espíritos de alto escalão moral e principalmente espiritual vieram em seu auxílio e proteção, anunciando que sua próxima encarnação estava se materializando, onde viria em um lar estruturado e teria como pais justamente Raquel e Adelindo, tendo a oportunidade de se reconciliar com aqueles que em vidas anteriores contribuiu decisivamente para seu desequilíbrio e desestruturação. Por que eu trouxe essa parte aqui? Para a gente compreender que a nossa evolução se faz nos dois lados. Ele conseguiu, do lado de lá, equilibrar-se, ter um pouco de serenidade, enxergar tudo que aconteceu, se refazer, trabalhar, apaga o passado com o sol do trabalho, vigilância, caridade, compaixão. Ele teve, a chance de investir nessas virtudes e teve como prêmio, como um resultado dessa atitude da busca da serenidade, do equilíbrio, uma reencarnação onde ele poderia colocar tudo nos eixos novamente. Vou até cantar mais uma aqui, enquanto pensamos nisso. Não te aflijas, nem te queixes, aprimora o pensamento e ora com fervor. Refugia-te na paciência, policia as palavras, disciplina as atitudes, examina, medita, liga-te ao bem, ao bem. Segue assim, servindo para realizar o bem no campo do amor. Guarda a paz contigo, busca o consolo em Deus, perdoa, segue, confia, creia em Deus, caminha, renova-te a cada dia, triunfarás, triunfarás, triunfarás. Não te aflijas, não te queixes, aprimora o pensamento, ora com fervor, refugia-te na serenidade, na paciência, policia os pensamentos, as palavras e disciplina as atitudes. Meu Deus, é muita coisa, é coisa demais. Nada impossível para nós. No Livro dos Espíritos, existe essa pergunta: o que nós temos que fazer muito para a gente se acertar, para dar conta de cumprir nossas missões aqui, para nos melhorarmos? Os Espíritos respondem: quase nada. Nós precisamos de fazer pouco para sermos muito melhores, E tudo isso aí, gente, é para a gente estudar isso aqui,
A alma serena. Tomados de serenidade, é possível abster-nos do cometimento de equívocos que só serviriam para atrasar nossa jornada evolutiva. Os planos de Deus são perfeitos, por isso segue tua jornada, na certeza de que Ele, que tudo sabe e vê, reservou o melhor para ti. Às vezes, o que te parece fora de ordem ou desencaixado é apenas o ajeitar de Deus para que tudo se reorganize. Procura observar o que te cerca, porém, com o olhar da resignação e da vontade operantes. Tudo é como deve ser. É necessário vivermos experiências diversas até que nos tornemos mais puros e limpos. Está tudo certo. Confia. Aí vem mais uma partezinha de Irmã Sheila. Os espíritos desenharam aqui, né, um buquê de flores. E vem assim: recebe este buquê de flores, impregnado da singeleza e da beleza da compreensão. Nos momentos de dúvidas e incertezas, recolhe o perfume dessas flores para aliviar o teu coração. O jardim de Deus abriga uma imensidão de lindas e perfumadas flores. Tu és uma bela flor desse jardim. Alma serena, vive um dia de cada vez, com ternura e contentamento. Deixa para Deus perfumar e aliviar o teu viver. Essa é a lição da alma serena. E eu vou cantar mais uma. Vai pensando nisso tudo aí. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Que serenidade que é essa canção, né? Ela fala da caridade, né? Ela fala da causa e efeito. Ela fala do comprometimento com o amor. Ela fala de serenidade.
Pode concluir aí, Alex. Eu penso que essas duas últimas frases aí da irmã Sheila, né? Elas resumem bem o tema dessa noite. Os perfumes, a relação do perfume e a canção aqui já deixou bem claro, né, gente? A colheita é imediata, né? Tanto do bom perfume quanto do mau cheiro, não é? Você mexeu com a coisa na hora, sua mão vai ficar ou cheirosa ou mal cheirosa. Assim também é a serenidade, né? Ela colocada aqui, representada pelas flores, né? Ela deixa um perfume imediato. Do mesmo jeito que a raiva, a cólera, né? Também vai deixar um mau cheiro. Não é verdade? Agora, o mais interessante que eu achei aqui, isso aqui é uma receita utilizada, inclusive em grupos de terapia, né, gente? Trabalhando assim com irmãos nossos com extrema dificuldade, né? Passando aí por dependência química e assim por diante, né? Que é a história de viver um dia de cada vez. A alma serena, irmã Sheila, vive um dia de cada vez com ternura e contentamento. É assim. Se o contrário de serenidade, né, é aflição, é desequilíbrio, é raiva, é cólera, a serenidade é o contrário. É um espírito em paz, a tranquilidade de espírito. Eu aprendi que tem duas coisas, 3 na verdade, mas eu vou pegar 2 delas, que tira a paz de espírito. Uma, mágoa ou culpa pelo passado. Segundo, ansiedade pelo futuro. E irmãozinhos nossos, estava aqui nos comentários aqui, né, o assunto da ansiedade passeou aqui por muitos momentos aqui, né? Então, às vezes a gente fica vivendo no passado, magoado, porque alguém supostamente nos feriu, desejando vingança, planejando retaliação, ou então carregando culpas, né? Ou seja, a ausência de perdão para nós mesmos, a gente fica se martirizando. E isso tira a nossa serenidade e nos leva a erros. Ou então a gente começa a viver lá na frente, ansiosos. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Normalmente essa ansiedade é uma previsão do pior. E é a lei da atração, a gente atrai isso para nós. E todas as vezes que a gente faz isso, fica revisitando o passado demais, com culpa ou mágoa, ou então projetando um futuro de ansiedade, nós envenenamos o presente. E aí é impossível viver um dia de cada vez se nós só vivemos o agora. Por isso que o Papa, lá no Decálogo da Serenidade, foi top de linha, porque ele colocou 10 itens, tudo começando hoje, somente hoje. Percebeu isso? Irmã Sheila vem aqui, eu nem tinha feito essa conexão na verdade, sabe? Vive um dia de cada vez. Gente, nós vamos ter que fazer esse exercício, se nós queremos realmente adquirir a tal da serenidade tão importante para evitar possíveis erros, equívocos e aumentar o índice de acertos nas nossas escolhas diárias, nós vamos ter que fazer esse exercício. É hoje. Eu vivo hoje, eu vivo o agora. Pensa. É isso. Quanto tempo nós temos aí ainda? Quantas horas? O meu contrato aqui com o Jeromão vai até 3 horas da manhã. Agora são 22 horas em Brasília. Porque nós lemos hoje uma passagem tão bonita. Será que o pessoal se incomoda? Não, uma partezinha aqui de um diálogo de Jesus com Tiago sobre serenidade. Eu posso dar uma sugestão? Assim, não, é lógico que o tema... Não, faz o que você achar que tem que fazer. Gente, é muito bonito o diálogo de Jesus com Tiago sobre serenidade. Eu vou ler só um pedacinho.
É muito bacana. Senhor, podes nos dizer alguma coisa sobre a serenidade? É Tiago conversando com Jesus, naquelas assembleias que eles faziam, depois das pescarias, né? Às vezes, ela se torna o clima do meu íntimo nas horas de afazeres espirituais e materiais. Todavia, em dado momento, é qual peixe que seguramos nas mãos, um tanto frouxas, escapulindo. Esse clima da alma deve ser trabalhado somente por dentro? Ou o nosso orgulho não nos deixa receber as experiências dos outros? O que devo fazer para que a serenidade faça parte de mim, como meus olhos, meus pés, minhas mãos, minha cabeça, enfim, todo o meu corpo? Olha só, gente, a resposta de Jesus. Tiago, a serenidade de que queres ser portador é tesouro dos anjos que receberam das mãos do tempo, pelos impulsos de milênios incontáveis, sob as bênçãos de Deus. Entretanto, esse tempo somente age quando abrimos nossos corações pela boa vontade, onde o esforço próprio nunca falta, e os milênios são como o calor divino que somente amadurece e harmoniza o universo interior quando nos dispomos a respeitar e viver os princípios das leis que nos governam a todos. E as bênçãos de Deus são a execução da melodia celestial que se irradia pela vivência da serenidade imperturbável. Tiago, a mansuetude imperturbável no seio dos homens parece-nos muito difícil, pela largueza de ignorância que ainda alimentam sob todos os aspectos da vida, mas não é impossível de ser adquirida. No perspassar dos anos e séculos, sem que a interrupção do bem se faça, ela passa a fazer parte do teu corpo físico e espiritual. A lei te impõe uma condição, que cada dia coloques no teu alforje um grãozinho de areia de autoaprimoramento e autoeducação, de amor sem descanso, de fé revestida de obras, para que no amanhã da eternidade possas sentir o nascimento dentro e fora de ti da serenidade imperturbável. É importante, pois, que não esqueças que, desde quando deres os primeiros passos com sinceridade e confiança, começarás a viver e a sentir a felicidade oriunda dos primeiros raios da equidade espiritual. A bondade de Deus é tão grande que mandou a mensagem da salvação quase ao vivo, para que possa sentir a sua paternidade e acreditar no amor que se estenderá de uns para com os outros. Gente, é uma conquista, é um trabalho, é uma harmonia entre nós e a lei divina. Obedecendo a lei divina, é o que o Cristo diz. Se nós andarmos conforme a lei divina, não há desequilíbrio. E isso vai custar? Vai custar um tempo pela nossa ignorância ainda, segundo Cristo. Mas não é impossível. Nós devemos nos educarmos, ele diz. Quando Cristo deixou para nós, amai-vos e instruí-vos, a instrução é educação. Então, esse aqui foi o Cristo que falou, não é impossível de adquirirmos a serenidade,
Porque Tiago disse, na mesma hora que ele estava sereno, ele estava inquieto, né? Como um peixe que escapa na mão. Como é que faz, mestre? Educa-te. Serve e obedece às leis divinas. Então, temos que dar conta, né? Resposta de Jesus é... gente, o livro, né? É a Ave Luz, de João Nunes Maia. Esse aqui, gente, é um exemplar autografado pelo próprio João Nunes Maia, que eu tenho aqui, é uma relíquia. Está aqui o autógrafo dele. Muito querido. Pelo espírito Shaolin. Então, mais alguma coisa, Alex, a acrescentar? Contar só o tema de amanhã, né, gente? Estaremos juntos mais uma vez aí. Espíritos benfeitores. Esse tema de manhã, vou te falar, se eu fosse eu vim aqui. Ai, ai. Vai nos ajudar, com certeza. Então venhamos, né? Gente, eu não sei se foi um pouquinho complicado, né? O início, porque a gente precisava discutir um pouco sobre serenidade, né? A gente precisava buscar lá do fundo, a gente precisava de ficar cheio de interrogação. Porque quando alguém traz algo pronto para a gente, né? Você come um bolo lindo, né? Delicioso, né? O bolo da Oca do Milho, gente, da Marli do Carlinzinho. Você chega lá, tem um bolo de laranja. Divino, você come, saboreia e tal, depois vai embora. Quando você está em casa, fala assim, meu Deus, e aquele bolo, hein? Mas se você aprender, se você trouxer a receita e fizer o bolo, olha que alegria que é. Você faz o bolo e come, você não vai lá na Oca toda hora. Como é que sai daqui e anda 700 quilômetros para ir lá comer um bolo? Eu posso fazer o bolo aqui. Então a serenidade é isso, aprende, se educa. Faça. Tem que ter a sua participação. Não é ganhar pronto, ela não vem para você do nada. Você tem que aprender. Você tem que praticar, você tem que se educar. Né? Tomados de serenidade, é possível abster-nos do cometimento de equívocos que só serviriam para atrasar a nossa jornada evolutiva. Por isso a gente bateu tanto nessa tecla de ficar cheio de perguntas no início. Para a gente entender um pouquinho, buscar em nós, fazer esse exercício de pensar, está certo, está errado, o que é isso que está falando, meu Deus, estou todo confuso. Para chegar, nunca mais esquecer como é que é ser sereno. Eu espero que tenha ficado alguma coisa aí, que tenha mexido um pouquinho com vocês, com os raciocínios, com a mente, que tenha causado alguma perturbação. Eu, como trabalhei como professora, né, muitos anos seguidos, quando eu ensinava algo que ninguém falava nada, eu falava, está errado. Esse negócio não está certo. Porque nós temos que indagar. Nós temos que procurar aquilo em nós. O que eu não entendo, como é que é isso? Quanto mais perguntas, mais significa que nós estamos procurando o significado, procurando o entendimento. Né? Quando fala-se, não tem nenhuma manifestação, nenhuma dúvida, tem alguma coisa errada. Né? Nós somos ainda muito imperfeitos para simplesmente colocarmos o que está de fora dentro. Não, nós vamos entender, buscar, procurar. Deixa eu perguntar, o que é serenidade? A serenidade é... Não, deixa eu ver se tem aqui. Foi esse exercício que nós tentamos fazer hoje, uma confusão, né? Uma inquietação, para depois haver a acomodação e a assimilação. São processos da aprendizagem. Então vamos cantar para terminar, né? Nada como terminar cantando. Cada um de nós é muito importante para Deus. Cada um de nós é uma joia, lapidando-se dia a dia.
para nos tornarmos um lindo diamante, serenos e brilhantes. Quero que saibas que há um tesouro em ti, que vale a pena explorar. É joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Que tens, silencia e a entrega aos céus. Não menosprezes tua força, haverá um caminho, uma estrada pro amor. Se a vontade, coragem, batalhas e medos tu has de vencer. Anjos estão a te rodear, examina o teu coração. Alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Estou cantando aqui e Jeromão conversando aqui do lado, dizendo que a última encarnação dele foi um grande exercício para conquistar a serenidade. Porque se ele não tivesse treinado, né, a serenidade para ele é a irmã da paciência. Ele não teria conseguido ficar aqui todos os anos encarnados, né, totalmente dependente de quem fosse caridoso com ele. Que a serenidade o ajudou tanto, mas tanto, porque toda hora que ele perdesse a paciência ou ficasse ríspido, ele complicava todo o campo vibratório dele e os inimigos do passado se aproximavam e as dores aumentavam. Olha que aprendizado esse. Então ele está nos ensinando, quando você perde o equilíbrio, você aciona um dispositivo que te situa no espaço para os seus credores, né? Os cobradores. Então, o que nós temos que fazer, né? Manter o máximo possível. E ele diz assim, cuidado para a gente não ter que voltar assim numa situação que vai nos obrigar a desenvolver a serenidade, né, de uma forma mais complexa para nós, né, que exigirá
muito também do corpo físico. Então ele se coloca aqui como um exemplo. Ele diz que ainda não conquistou a serenidade plena, mas os primeiros passos, né, que a serenidade impôs a ele, inclusive a resignação, que é aquela competência que nós adquirimos diante dos desígnios de Deus, são palavras dele, né? Resignação é a competência que nós adquirimos e desenvolvemos diante dos desígnios de Deus. Que a resignação é um passo bem largo para adquirirmos a serenidade. Então eu agradeço muito essa contribuição final dele, esse fechamento aqui, né? Ele falou que isso aqui é tema para a gente falar um mês seguido, 30 dias seguidos, que nós ainda não esgotaremos, né? E o quanto estamos precisando educar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa casa mental, para nós entendermos o quanto a serenidade nos beneficia, o quanto ela nos afasta das impropriedades e da nossa ignorância. Então fica aí, né? O recadinho, nossa gratidão ao Jeromão por esse fechamento com chave de ouro, né? Então, diante disso, vamos preparar a nossa água, pedindo a Jesus o conforto da medicação, que possa clarear a nossa mente, a nossa consciência, para nos situarmos como seres importantes para Deus, como joias raras, e buscarmos pela nossa memória o que estamos fazendo aqui, para que viemos retomando as rédeas da nossa existência, não deixando que o mundo nos influencie, pois Jesus disse: eu venci o mundo. Ele não venceu atirando uma pedra, apontando uma arma, falando uma palavra maldita. Ele venceu o mundo não se apropriando das coisas do mundo. Ele venceu o mundo ligado às coisas de Deus, à eternidade e à verdade pura. Então nós podemos vencer o mundo também, nos afastando da temporalidade abstrata. Nós podemos vencer o mundo afastando-nos das coisas que por aqui vão ficar e ligando-nos às leis divinas. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre faz,
nós agradecemos ao concurso fraterno da espiritualidade, que nos sustentou nesse estudo, que nos exigiu uma competência emocional para lidar com os nossos tropeços e as nossas dificuldades. Mas estamos certos, Senhor, que tudo chegou aos nossos ouvidos como tinha que chegar. Que cada um absorva com amor, com carinho, todos esses ensinamentos. E que a serenidade seja a nossa esperança de conquista. Que façamos o possível para exercitar e educar as nossas competências e atingirmos dia após dia a serenidade que tanto fará bem à nossa evolução. Obrigada a todos, à família do Evangelho de Amor, obrigada aos desencarnados. Obrigada a Jerônimo Mendonça, que o tempo todo nos auxiliou, como também palestrou para os desencarnados que aqui se apresentam. Um grande exemplo. Ele fala e sabe do que fala. E que alcancemos, Senhor, a serenidade merecida e necessária para galgarmos mundos mais pacíficos, onde o amor impere. Muito obrigada a toda a espiritualidade, a todos que estiveram conosco. Que Deus seja louvado, que assim seja. Muito bem. Mais alguma palavrinha? Tô te falando, nós vamos até 3 horas da manhã. Não, dá umas boas-vindas aí pra Joana Angélica, lá de Santo Amaro, na Bahia. Ô, Joana Angélica, bem-vinda. Gente, eu sinto falta quando eu não vejo vocês, quando eu não falo com vocês, sabia? Eu sinto falta. Então, um beijo para todos, né? Fiquem com Deus. Mais alguma coisa, Alex? Até amanhã, se Deus quiser. Vamos dormir com muita serenidade. Vamos lembrar bem de tudo que foi dito hoje aqui. Guardemos nosso coração, amadureçamos tudo isso e possamos colocar em prática. Então fiquem com Deus, muito obrigada pela companhia, pelo carinho, pelo amor. Lá vai o beijo, pega que é seu. Vai com Deus, beijinho, bem sereno. Até amanhã! Olha aí, gente, vamos colaborar aí, tá quase terminando aí os bilhetes para quarta-feira o sorteio. Faltam alguns ainda, dá uma conversadinha com a Aninha no número que vai aparecer aí. As telas, né, tem 80 centímetros por 60 e a redonda tem 80 de diâmetro. Estamos fazendo essa rifa para os nossos projetos do Espaço Jerônimo Mendonça. Tem o número aí, só mandar um zap e falar com a Aninha. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Gratidão pela companhia. Um abraço.